Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Na semana passada, a gente deu início, né, à nossa unidade de estado limite de serviço, unidade número 5. Nós terminamos, né, o restinho da aula, foi basicamente para fazer o exercício referente ao cálculo das tensões, né. Então vimos lá, de acordo com os tipos das nossas combinações, qual combinação usar para qual tipo de verificação tínhamos que fazer. Hoje a gente vai abrir um tópico que é um tópico que ele não contém na literatura brasileira. Eu espero que vocês realmente gostem, pessoal, desse tema, porque é muito legal e realmente é um assunto que você não vê. E geralmente os engenheiros civis no Brasil não trabalham, tá? Não dimensionam, né, manualmente, estruturas de concreto sem saber disso. E a maioria dos nossos projetistas hoje em dia verifica as deformações em programas, né? Mas a gente praticamente não aprende a calcular isso na graduação, nem na pós-graduação. Então, hoje eu queria que vocês entrassem nessa jornada comigo. Eu demorei bastante para fazer essa unidade quando eu estava fazendo o curso para graduação, e hoje vocês vão ter acesso a esse material, que ficou bem legal, tá? Eu vou interromper aqui os slides, pessoal, e vou entrar aqui no whiteboard para mostrar para vocês algumas coisas. Bom, o que a gente precisa, primeiramente, relembrar do concreto armado, tá? Quando nós temos o estado limite de serviço, em que é aquele estado que a estrutura vai estar operando em situações convencionais de carga, a gente tem, maioria das vezes, e praticamente 100% da situação, o concreto vai fissurar, tá? Isso é uma realidade, peço desculpas, é uma realidade que nós, projetistas, temos que aceitar, né? E o que a gente entende, né? O concreto, ele vai fissurar basicamente quando nós tivermos tensões nas fibras mais tracionadas, tá? Então aqui, se nós pegarmos uma seção transversal da peça, essa seção vai fissurar se as tensões aqui, elas ultrapassarem as tensões de tração do concreto. Basicamente funciona dessa forma. As trações que o concreto consegue resistir são muito pouquinhas, muito baixas. Em torno aí de 7, tá? 7 a 14% daquelas mesmas tensões que o concreto resiste à compressão, beleza? Por isso que, fundamentalmente, a gente bota armadura, né? É por isso que a gente mistura esses dois elementos. Bom, e quando a gente vê, basicamente, uma vista lateral da peça, sabendo disso, o que nós temos? Se tivermos aqui uma viga biapoiada, tá? E uma carga uniformemente distribuída, nem toda seção ela pode entrar em fissuração quando nós tivermos essa situação, tá? Como assim, professor? Isso a gente consegue medir através do que a gente vai chamar de momento de fissuração, tá? Lembra aquela tensão de tração que eu falei? Bom, é através disso. Em vez de nós calcularmos as tensões ao longo do comprimento da peça, a gente vai basicamente medir isso através de momento, porque geralmente nos projetos é muito mais fácil nós trabalharmos com momento fletor e momento resistente do que estar trabalhando com tensão, né? Isso para o concreto armado, tá? Então, haverá fissuração naquelas regiões em que o momento de solicitação da peça for superior àquele momento que as fibras inferiores, né, as fibras tracionadas do concreto, conseguem resistir sob tração. Tudo bem? Bom, então voltando aqui de forma gráfica, né? O momento de fissuração, se for menor, tá, do que aquele momento solicitante, a gente vai ter, então, a parte fissurada. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o diagrama de momento solicitante, vamos supor que nesse intervalo aqui do comprimento total de L, o tamanho A2 da peça, todo esse momento aqui dentro, ele ultrapassou o momento de fissuração da peça, tudo bem? Então, ali desenvolvem, tá, fissuras. A gente viu lá pelos estádios, né, de deformação que quando acontecer essa situação, a gente vai estar trabalhando no estádio 2, beleza? E aí a gente vai ter aquela inércia fissurada e a gente vai ter que calcular basicamente aquela seção homogeneizada, considerando a armadura, né? E daí, professor? Bom, e naquela parte que
o momento de fissuração ele conseguiu ser maior do que o momento de solicitação, não acontece fissura, tá? Então, a peça naquelas regiões, aqui nesse caso, identificado pelo comprimento A1, perto dos apoios, não fissura. Então, a gente considera que a inércia aqui nessa peça é a inércia bruta, tá? Ou seja, a gente tem aqui a inércia bruta e a gente está aqui no domínio, né, de deformação número 1, tá? Então, a peça está trabalhando aí no estágio 1, beleza? Bom, isso é o que a gente falou lá na unidade número 8, tá? Se você quiser verificar lá na unidade número 8, eu vou deixar o link na descrição. A gente fala largamente sobre isso, aqui é só um refresco. E o que a gente lembra, né? O momento de fissuração, como eu falei, né? Tensão vai ser igual a M, Y, I, tá? Então, se a gente isolar o momento aqui, o momento vai ser igual a tensão vezes a inércia dividido por I, tá? Que é exatamente essa equação aqui, observe. Então, o nosso momento de fissuração, ele é regido por essa equação, tá? Isso aqui para peças, novamente, de concreto armado, tá? Como eu mostrei para vocês, ó, aquela tensão de tração do concreto está aqui nesse lado. Esse coeficiente alfa é um coeficiente que vai estar associado com a geometria da peça. Então, aí, para peças retangulares, ele é 1,5. Para peças de seção T, se eu não me engano, ele é 1,2, tá? Aí a gente tem aqui a inércia bruta da seção e embaixo, né, a posição, né, da linha neutra, a fibra mais tracionada, tá? Isso aí a gente já falou também, beleza? Tá, então só para lembrar para vocês, e também, aqui embaixo um pouquinho, né, a gente fala um pouquinho também sobre deformação. Tá, professor, você falou que nem toda peça vai estar fissurando, beleza? Beleza. Então, o que eu considero, né, para calcular a flecha? Qual inércia, né, a gente vai estar considerando? Porque toda vez que a gente tem lá uma ação, essa peça aqui, logicamente, vai estar se deformando, tá? Ela se deforma ali um pouquinho, e isso é quanto, né? Isso aqui vai variar basicamente com uma equação que a gente viu lá em mecânica dos sólidos, tá? Geralmente é uma equação que vai estar considerando as condições de vinculação da peça, a intensidade da carga, o comprimento dela, e o que a gente vai chamar de rigidez, tá? Para vigas biapoiadas, em que a gente tem uma carga uniformemente distribuída, a gente utiliza essa equaçãozinha aqui, é bem comum, né? É 5 sobre 384, PL a quarta sobre a I, beleza? Bom, e sabendo disso, a gente precisa, portanto, para calcular a deformação de uma peça, a gente precisa supor qual que vai ser a rigidez dela. E aí que entra a segunda parte aqui desse vídeo. Quando nós estivermos calculando a rigidez, a gente não sabe exatamente quanto de rigidez a gente adota, né, para peças de concreto armado. Como assim, professor? Se parte da minha peça vai estar fissurada, né, eu utilizo a inércia bruta ou utilizo parte dela? Ou utilizo mais ou menos uma média, né? Vamos supor, né? Aqui naquele intervalo A2 está fissurado e no intervalo A1, cada ponta ali, não está fissurado. Qual a inércia, né, a gente utiliza? E aí que entra aqui, tá? Se a gente pegar um diagrama, né, de momento por deformação, o momento por curvatura, né, que geralmente é a forma mais correta de se fazer a mensuração das deformações, a gente tem lá, né, um intervalo muito curioso. A gente está lá aplicando o momento, né, a ação sobre a viga, e a viga está se deformando, né, provocando aqui uma deformação. O que acontece? À medida que a viga está sendo deformada, a gente aumenta lá as deformações, né, aumenta o momento, aumenta a deformação, aumenta o momento, aumenta a deformação, até que chega um momento em que aquelas tensões abaixo ali da fibra fissuram. E aquela nossa rigidez bruta, a rigidez no estágio 1, ela passa a ser uma rigidez inclinada, né? Porque a deformação agora vai aumentar muito mais do que aumentava anteriormente para a mesma proporção de crescimento de solicitação. Aqui, portanto, a gente tem uma inércia em estágio 2, ó, observe. O slope, né, a inclinação do gráfico aumenta muito. Portanto, a forma prática que nós lidamos com esse assunto é basicamente fazer aqui uma ligação, tá? Uma média seria entre esses pontos, que a gente vai utilizar aqui uma rigidez equivalente. Isso aqui a nossa norma recomenda, tá? Então, essa é a forma como a gente vai, portanto, calcular aqui
as nossas deformações, equivalente. Beleza? Se você olhar essa equação, né, que eu botei aqui do ladinho para vocês, a inércia equivalente, que depois você só multiplica pelo módulo de elasticidade para obter a rigidez equivalente, ela é dada por essa pequena equação aqui, que é o que a gente vai utilizar, a equação de Brunton. Tá? A equação de Brunton, portanto, ela é como se fosse uma média, né? Observe. Aqui a gente tem a diferença entre as inércias da seção bruta e a inércia da seção no estádio 2, multiplicado, tá? Por um fator aqui dentro, a elevado à terceira, da razão entre o momento crítico e o momento solicitante, tá? Então, basicamente, isso aqui, se você planilhar em Excel, é muito fácil, né? Nossa planilha lá no concreto armado faz isso, tá? Então, se você consegue observar aqui, à medida que o momento solicitante ele é aumentado, você vai ter, logicamente, uma menor relação com essa equação. Então, portanto, a sua rigidez equivalente é menor. Agora, se a sua. Isso aqui é interessante. Se o seu momento crítico for maior, né, e a sua momento solicitante for mantido constante, logicamente, o momento crítico ser maior, que significa dizer que a viga ela resiste mais às tensões de tração. Portanto, é uma viga mais rígida, né? Mais resistente à tração. Logo, a sua inércia equivalente será maior. Tá? Essa aqui é a lógica. Beleza, pessoal? Portanto, o que que muda para vigas protendidas e vigas de concreto armado convencional? A gente não vai alterar a forma como a gente calcula o momento, a rigidez equivalente. A forma como a gente vai fazer isso é basicamente, aqui a gente tem o momento crítico para a seção normal, a gente vai somar uma parte considerando o efeito da proteção. Tudo bem? Então, isso aqui a gente vai falar ainda melhor na nossa unidade 6, quando a gente vai falando sobre fissuração, quando a gente vai falando sobre cisalhamento, mas quando a gente tem um efeito da proteção, ou seja, os cabos passam por dentro da peça, e a peça é tracionada, ela é puxada, né? Os cabos são puxados, e aí os cabos, ao serem tracionados, eles induzem tensões de compressão na peça, né? Então a peça vai se sentir comprimida. Então, isso aqui vai dar dois efeitos para a gente. Primeiro, o efeito da compressão constante, ele vai tender a diminuir aqueles efeitos de fissuração da peça. Tudo bem? Então, quando tiver proteção, ele vai aumentar bastante a nossa resistência da viga a fissurar. Portanto, é uma viga que vai ser mais resistente à deformação. Outro efeito que o cabo provoca, além de aumentar nosso momento de fissuração, ela vai provocar uma curvatura contrária. Tá? Então, ele vai provocar aqui uma deformação contrária, que a gente vai chamar ela de deformação U, tá? Delta U. Então, ele vai empurrar a viga para cima, perceba? Tudo bem? Então, esses são dois efeitos que a proteção vai provocar. Vai reduzir a fissuração e vai reduzir também a deformação total na peça. Eu vou interromper esse vídeo para ele não ficar muito longo.